Bom dia, esta é a aula 28, que encerra o módulo 4, Estratégias para parar de fumar. Vamos apresentar alguns mini casos clínicos em abordagem do tabagismo para depois discutirmos no nosso fórum do curso. Declaro que não tenho conflito de interesse com a indústria farmacêutica, atendendo às resoluções da Anvisa e do CFM. Estas são algumas imagens de campanhas que participamos nos últimos 15 anos. A primeira no Instituto de Pediatria da UFRJ, as duas seguintes com as imagens de cruzes, apoiando uma campanha da Aliança de Controle do Tabagismo contra a indústria do tabaco que se reunia em São Conrado. E a última, uma imagem na sede da OPAS, em Brasília, no Dia Mundial Sem Tabaco. Vamos aos casos. O primeiro paciente. O doutor nunca esquece. Era um funcionário do hospital, 44 anos, fumava 2 a 3 maços por dia. Ele brincava dizendo: doutor, já passei do estágio de fumante para fumado. Fez várias tentativas conosco e também sozinho. Tinha o estresse e o cafezinho como principais gatilhos para fumar. Ele atuava em um setor crítico do hospital, que no ambiente, à época, ainda muitos fumavam. O score de Fagsto dele era igual a 10. E ele dizia: doutor, nem espera acordar, fuma até de madrugada. Ele era hipertenso, diabético e obeso. Tinha compulsão por fumar. E estava tendo dificuldades com a proibição de fumar recém-adotada do Hospital Livre do Tabaco. Doutor, eu acho que não tem um jeito. Só de pensar em marcar uma data para parar, fico mais ansioso e acabo fumando mais. Então vamos pensar. Qual deveria ser a conduta recomendada para este paciente? Dando sequência. E nem o paciente esquece do cigarro. O paciente recaiu. Faz parte, não é? Ele não perdia uma reunião do grupo. Após a terceira tentativa, conseguiu ficar alguns meses sem fumar. Ele utilizou a técnica da parada gradual, pois na época não dispunhamos de medicamentos no programa. Ele reduziu o número de cigarros a uma taxa fixa semanal. Ele achou graça, pois era contador, e mais o uso de ansiolítico para o período da abstinência. Contudo, ele não retornava para a fase de manutenção. Sempre dava uma desculpa. O serviço está muito pesado, estou sem tempo. Quando der, apareço. Então, um belo dia de inverno, nos cruzamos num térreo, com cara de espanto. Um braço para trás, ele disse que estava tudo bem, mas havia fumaça e forte odor de roupa queimada. Puxa, que hora para ele me reencontrar. Além de médico, tive que ser bombeiro. Segundo caso. Quando o médico é paciente, bem, o doutor sabe, conhece os riscos, mas fuma. Por quê? Era um professor, 56 anos, fumava um maço por dia. Saía do ambulatório para fumar no corredor, no hall dos elevadores ou na janela. Ele se sentia envergonhado por fumar. Estava com um tipo de câncer, linfoma de Hodgkin. Mas ainda estou brigando para deixar. Tenho medo da recidiva, do câncer. O score de Fagsto era igual a 9. Assim que acordo, logo acendo. O dia parece não começar a ser um cigarro. Ele encontrava-se bastante motivado. A família cobrava muito dele e dava muita força para ele parar. Olha, colega, eu acho que posso conseguir. O que você me aconselha a usar? Já me disseram para usar adesivo, mas sou muito ansioso. Sinto que preciso de algo que me tire a vontade de fumar. O que vocês fariam para ajudar este paciente médico? Terceiro caso. O doutor fuma porque é uma pessoa dependente, embora nem sempre admita. Então, mais uma vez, um médico, um cirurgião, 55 anos, fumava 2 a 3 maços por dia, saía do campo cirúrgico para fumar na antessala, com frequência. Ele sentia-se envergonhado por fumar. Tivera um câncer de cabeça de pâncreas recente e ainda estava se recuperando. O score de Fagsto dele era igual a 10. Ele dizia: quando a cirurgia é longa,
Saio do campo cirúrgico, peço à enfermeira para acender um cigarro para dar algumas tragadas. Depois, retorno aliviado para terminar o ato. Ele estava bastante motivado com a chegada de novo rebento. Já tenho 6 filhos e agora vem um temporão. Tenho que estar bem. E ele dizia: eu já usei de tudo para parar, todos os métodos que você possa imaginar. Onde será que eu falhei? Ou por que não deu certo? Então, qual deveria ser a conduta traçada com este nosso colega paciente? E um diálogo insólito de um fumante. E de tanto ter fumar, de ver tuas cinzas caírem, de fazer arte com tua agonia em fumaça, agora me vejo traído, sendo por ti fumado. Em cinzas, lentamente vou me desfazendo, sem carta de alforria, neste enfisema. Vamos ao quarto caso? Uma nova categoria de fumante, fumante eletrônico. Era uma advogada, 64 anos, fumava compulsivamente, também 2 a 3 maços por dia, durante os dias de semana. E no final de semana podia chegar a 4 maços em cada dia. Só não fumava nas salas de audiência, porque não era permitido. Teve sério episódio de pneumonia. Reduziu os cigarros. Ao final do tratamento, fez uma prova de função pulmonar, que revelou uma tal de DPOC, e o médico lhe disse que podia faltar o ar e morrer disso. Ela entrou apavorada no consultório. Há 15 dias estava em abstinência do cigarro, mas em uso do cigarro eletrônico, que um piloto amigo dela comprou para ela. O score de Fagos era igual a 10, mas podia ser mais, pois fumava até de madrugada. Isto é grave, doutor. Se eu parar, eu me curo desta doença? Qual deveria ser a conduta traçada, então, para esta paciente eletrônica do tabaco? E vamos à continuidade no universo da fala dela, alguns fragmentos do seu depoimento. Então mudei para o cigarro eletrônico. O vapor até me lembrava fumaça. A ponta fica acesa, tem um certo charme. Tem muito artista fumando. O piloto, meu amigo, trouxe alguns até com sabores. Me disseram que ele não causa doenças do cigarro convencional. Mas ao saber que a indústria do tabaco está fabricando, estou com medo. E vocês, o que acham desse caso? Vamos ao quinto caso. Fumante de charutos e cigarros. Por onde começar? Um aposentado de 86 anos, português, consumia em média um charuto e 5 a 6 cigarros por dia. Fumava mais durante e após as partidas de futebol de seu clube de coração, Vasco da Gama. Apresentava quadro de insuficiência vascular periférica. Era muito ativo. Caminhava regularmente e gostava de cantar no bar da vizinhança, na Barreira do Vasco, o que fazia com dificuldades no momento. O score de Fagos dele era igual a 0 e o teste do monóxido de carbono no ar respirado era igual a 8. Havia dias que não fumava nenhum cigarro convencional, mas o charuto é de lei, doutor. Pena que está ficando caro. Referia que trago pouco. Qual deveria ser a conduta traçada com este paciente? Vamos discutir no fórum? Então vamos pegar alguns fragmentos da fala desse paciente, ilustrado com algumas imagens de figuras famosas que fumando charuto. Primeiro, em um jogo normal, eu fumava um charuto em 90 minutos. Mas, doutor, se era decisão, ainda mais contra o Flamengo, só sabe, né? Era capaz de acender um segundo charuto. A rivalidade era grande. Ficava torcendo para não ter prorrogação ou pênalti, pois o meu estoque da semana ficava prejudicado. Às vezes, o presidente Eurico me dava alguns habanos puros. Fumava alguns cigarros antes e depois dos charutos. Nosso paciente, fumante de charuto, 86 anos, sócio benemérito e torcedor do Vasco. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Qual a conduta recomendada para ele? Sexto caso.
Quando o paciente troca o uso dos medicamentos, dava um cordel. A búpia que virou pastilha versus a pastilha que virou comprimido. Era um pedreiro, 56 anos, fumava um maço por dia. Aumentava para 2 maços por dia nos finais de semana, quando tomava cerveja com os amigos. Resolveu parar após palestra na obra, quando ouviu dizer que fumar podia dar fraqueza no homem. Depois disso, olha sempre o maço, aquele do negócio caindo, eu não levo, sendo fiel às suas palavras nessa apresentação do caso. O score de Fagner era igual a 6. Estava bastante motivado. A pretendente dele não gostava de bafo de homem fumante. Marcou a data de parada no 8º dia, com bup e mais pastilha de nicotina. Retornou na semana seguinte dizendo: Doutor, eu parei, mas isto é normal? E eu indaguei: o que aconteceu? Ah, doutor, estou com a língua em brasa e com a gastura danada. Me conte o que houve. Como você está usando os remédios? Ah, doutor, estou tomando 2 pastilhas por dia com água, conforme o senhor me ensinou. E nos dias com fissura, estou chupando a tal da bup. Ontem chupei 4 e fiquei doidão. Doutor, o seu tratamento é para parar de fumar ou me matar? Então, o que vocês avaliam desse caso? Vamos ao 7º caso. Quando o paciente vira álbum de figurinhas de adesivo, coloca novo adesivo, mas não retira os antigos. Era um motorista licenciado, 48 anos, fumava 30 cigarros por dia. Procurou um NET após conversar com seu psiquiatra. Fumava nos primeiros 5 minutos após acordar. O grau de dependência era muito elevado. O Fagner dele era igual a 8 pontos. Na primeira consulta, já queria colocar o band-aid para parar. Marcou a data para deixar de fumar uma semana depois, com orientação de colocar um adesivo de 21 mg por dia. Na semana seguinte torceu o tornozelo, não pôde vir à consulta, a filha veio buscar a caixa de adesivos. Muito bem. Retornou 15 dias após, dizendo: estou me sentindo muito bem, este band-aid é uma maravilha, mas doutor, tem um pequeno problema. Após lhe parabenizar, indaguei o porquê. Então ele pede licença ao grupo e tira subitamente a camisa. E desnudado, apresenta um corpo todo tatuado de adesivos, alguns com esparadrapo para não caírem. E para convencê-lo a ficar só com adesivo, pior, ainda sugeriu para os demais pacientes. Bom, ficamos por aqui com esses casos, vamos discuti-los no nosso fórum do curso. Então, apresentando um poema que trata da resiliência, do poder de recuperação e de superação do indivíduo que está fazendo uma tentativa para deixar de fumar. Fui quando devia ter ficado. Terminei quando devia ter começado. Colhi antes de ter semeado. Adormeci antes de ter anoitecido. Joguei quando devia ter economizado. Fumei quando devia ter evitado. Lancei quando devia ter segurado. Fiquei quando devia ao encontro ter ido. Comecei quando devia ter o diálogo encerrado. Semeei antes da semente do fruto ter colhido. Acordei antes do pesadelo ter acontecido. Poupei quando o jogo havia me convidado. Evitei quando o cigarro me foi oferecido. Segurei quando o leme da vida havia conquistado. Obrigado pela assistência. Não se esqueçam, participem do fórum. E aqui uma imagem para encerrar essa apresentação de Vincent van Gogh, um autorretrato com a bandagem na orelha que ele havia decepado e fumando cachimbo. Obrigado.